Oi, leques lindas! Estou aqui hoje para mais uma live do Café das Masters. Eu voltei com essas lives semanais para falar sobre temas específicos que vocês me perguntam muito durante a semana e também nas caixinhas de perguntas. Muito bom dia para vocês, vou esperar a gente entrar no cima para eu já começar a falar. Bom dia, bom dia. Muito bom dia. Oi, Lívia, oi, Bela. Como vocês estão? Tudo bem? Ansiosos dos 5 pilares do método perfeito? Eu vou falar tudo aqui. Bom dia. Vou falar tudo aqui que eu faço realmente no método e que vocês vão conseguir fazer aquelas fotos instagramáveis de lash design, sabe? Assim, tudo separadinho. E a cliente perfeita aí do como ver que vocês fizeram tudo aquilo. E por que fazer um mapping personalizado? Pessoal, envia para as lives que vocês conhecem. E por que fazer um mapping personalizado, né? O mapping personalizado serve para você conseguir fazer com que a cliente chegue no seu espaço, chegue no seu estúdio e saia de lá sempre satisfeita. Que, modéstia à parte, assim falando, eu sempre consegui. É muito difícil alguém sair sem gostar de seguir o que eu fiz. Porque eu vejo exatamente 5 pilares para conseguir fazer a personalização do olhar dela. Eu até... deixa eu ver como eu deixei. Só um minuto. Eu separei o paquímetro aqui. Bom dia, Amanda. Vocês têm paquímetro? Esse aqui é bem pequenininho. É muito bom vocês terem isso no primeiro atendimento dos clientes de vocês. E já vocês vão entender. E a personalização do olhar do cliente, gente, é uma das coisas mais importantes que tem. Tanto quanto o material, tanto quanto a saúde ocular, tanto quanto tudo isso. E ele vai sim na parte de mapping e visagismo também, só que eu vou falar hoje mesmo sobre o mapping. Se vocês quiserem, depois eu faço uma live mais sobre visagismo. Me ligaram aqui. Oi, Tainara, bom dia, Amanda. Então, gente, vou começar. Eu não gosto de ficar enrolando muito, sabe? Eu gosto de ser mais breve assim e falar logo. Do que ficar esperando. E vocês sabiam que 98% das pessoas não tem simetria no rosto? O rosto delas são assimétricos, né? Assimétricos, falei certo. E é por isso que vocês precisam fazer essa personalização. Eu trouxe aqui uma fotinha impressa, que no final vocês vão ver como vai ficar. Essa é a minha mãe, eu até cortei um pouquinho aqui, ficava muito lindo. Gente, eu tenho essa impressão aqui há muito tempo. Sério, se ela ver que ela vai me matar. Mas eu sei, é só pra gente conseguir entender depois no final. Vocês vão ver como que vai ficar toda essa personalização do olhar dela. Que é o que vocês vão fazer também com os clientes. Depois quero fazer uma live também sobre simetria do olhar ideal. Que é perfeito. Eu até posso colocar no mesmo visualismo, né? Oi, Dalmácia, bom dia. Vamos começar aqui com o primeiro. O primeiro pilar que a gente precisa para fazer o mapping perfeito, que eu faço, é perceber o shape ideal de acordo com as características faciais da cliente. Eu coloquei tudo aqui para não deixar nada pra lá. Tateando, nossa, não é assim. Ainda tá? Vou colocar no microfone, peraí. Obrigada por avisar, gente. Vou colocar o microfone aqui. Vê se melhorou. Ou ainda tá...
Melhorou, né, gente? Ai, que bom. A posição tá melhor, né? Eu acho que vou tirar o filtro também, porque pode começar a travar. Onde que tirar aqui? Pronto. Gente, obrigada por avisar. Quando ficar travando é um saco. Então vamos lá. Perceber o shape ideal de acordo com as características faciais das clientes de vocês. Bom dia, Laís. De acordo com as características faciais das clientes de vocês. E por que a gente precisa usar o paquímetro para isso no primeiro atendimento? Porque a gente precisa ver se os olhos dos clientes são mais afastados, se eles são mais juntos. Mas primeiro, dessa forma, né, que a gente vai descobrir qual é o shape ideal para ela. O shape nada mais é do que o gatinho. Eu falo bastante isso no perfil, né? Não sei se vocês viram. Mas o shape é o gatinho, se vai ser boneca, se vai ser Kim Kardashian, enfim, esquilo, raposa. E hoje eu vou fazer de acordo. Não, vamos fazer de acordo com os olhos. E volta, vocês continuam aqui porque vai estar dando pra ver certinho. Eu vou fazer aqui as medições de acordo com essa foto aqui. O bom é que vocês podem pedir fotos dos olhos da cliente de vocês também. Ou na hora que a cliente chegar, vocês podem tirar uma foto para fazer essa medição. Uma foto dela de frente, para não precisar ficar encostando no olho dela, ela pode se sentir incomodada. Ou se o estúdio tiver impressora, é legal imprimir também. Ou se a pessoa tiver um tablet, pode colocar um tablet que fica maior, dá para fazer essa medição melhor. Mas assim, é coisa rapidinha. Eu falando assim parece que vai demorar, mas não vai. É bem rapidinho mesmo. E como a gente vai descobrir o shape da pessoa? A gente vai medir aqui os olhos. Eu vou fazer no meu agora e depois eu faço aqui no da minha mãe. Ó, só para mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui o tamanho dos olhos. Eu vou medir do começo até o final. Não esqueçam de sempre higienizar caso vocês façam na cliente de vocês. E aí, os meus olhos, ó, eles têm exatamente 3, ó. Gente, é milímetros, não. É isso mesmo. Ai, meu Deus, peraí. Ó, fica marcadinho aqui no 3. Não dá pra ver. Vou ver o outro olho pra ver se meus olhos têm a largura simétrica, né? Aí, peraí. Vou fechar certinho. Ó, um pontinho só de diferença de um olho pro outro. E como a gente vai saber qual shape usar? A gente vai medir aqui entre os olhos agora, ó. Fazer essa medição. E ver se a pessoa tem a mesma medida do tamanho do olho, tem que ter entre esse espaço aqui, entre os olhos. Não tem que ter, né? Mas é para o ideal, é o padrão, perfil padrão. E o meu é bem padrão, tá aqui no 3 também. Então, o tamanho dos meus olhos é a mesma coisa da distância entre os olhos. Agora eu vou ver aqui da fotinha da minha mãe. Então tá bem de frente, por isso que eu quis pegar esse daqui. Gente, eu imprimi isso daqui tem muito tempo, eu nem sabia que um dia eu ia usar. Falei, cara, eu vou usar na live de hoje, porque vai ser ótimo. Minha mãe tem um olho bem pequenininho. Ó. Daqui, marcando no 2. Minha mãe tem um olho bem pequenininho mesmo. Até vocês verem pessoalmente, ela tem um olho pequenininho. Um dia eu mostro ela aqui. E é exatamente aqui também, ó. Do outro lado. Claro que a foto não vai ter a precisão, a medida certa, né? E a distância entre os olhos dela dá 2,5. Tá vendo? Então ela tem os olhos um pouco afastados. E já que a gente vai fazer o mapping personalizado dela,
qual é o ideal? A pessoa que tem os olhos afastados, o shape que ela vai usar vai ser o de boneca, ou de abertura, né? Aproveitar que ela tem um olhinho mais pequenininho. Ou então o shape invertido, que seria um gatinho invertido, já que o gatinho é pra cá, seria pra cá, porque ele traria essa aproximação. Mas a gente pode fazer isso também no direcionamento, deixar o direcionamento mais reto do que pro ladinho, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber qual shape a gente vai usar. Já descobrimos qual vai ser o shape, vou até anotar aqui no rostinho dela, pra eu não esquecer. Vai ser o shape de gatinho. Certo? Agora a gente já descobriu. Essa é a primeira parte. Ah, gente, também tem como ver, né? Porque ela tem... Ah, não, mas depois a gente faz essa personalização direito. O segundo passo que eu faço para personalização, né? É perceber a personalidade da cliente e o objetivo dos cílios. Então, para eu fazer um mapping ideal para ela, eu sempre pergunto. Sempre que a cliente chega no atendimento, eu pergunto. Como você é? Você gosta de chamar mais atenção? Você é mais discreta? Você gosta de algo mais volumoso? Assim, geralmente ela já chega assim, eu quero um volume russo, quero um clássico. Mas elas acham que o volume russo é aquele cílio grandão, mas não necessariamente, né? A gente, como profissional, sabe que volume russo é volume, pode ser desse tamaninho. Eu tô com volume brasileiro. Pode ser pequenininho, meu tamanho 10, mas é volume. Elas acham que vai ser aquela coisa grandona e a gente vai explicando pra elas. Mas aí, se a cliente falou que ela já é mais discreta, eu poderia falar pra ela sobre um volume menorzinho, dependendo do formato do olho dela, ou poderia falar pra ela do clássico, que provavelmente seria o que eu falaria, clássico ou um híbrido, que é aquele intermediário. E aí, outra coisa que eu pergunto é pra que ela vai querer os cílios. Por exemplo, não pra quê, mas pra qual ocasião? Se é pro dia a dia, se é pra um aniversário, se é pra uma festa, se é pro trabalho, dependendo do trabalho dela. Se é pra uma festa e ela é uma cliente discreta, vamos colocar aqui minha mãe. Minha mãe, ela é discreta, mas se ela fosse pra uma festa, ela ia querer que eu aparecesse mais. Então eu ia colocar um volume russo. Vou fazer então aqui depois com volume russo pra vocês. Ou um volume brasileiro com o tamanho menorzinho, pelo olho dela ser pequeno. É, assim, cientificamente comprovado aí nessas áreas de visagismo que o tamanho dos cílios, ele tem que ser um terço maior do que o tamanho do cílio natural da pessoa. Por exemplo, se a pessoa tem um cílio de tamanho 12, você só pode colocar... a gente ia ter que fazer conta aqui, eu não vou fazer conta não. Mas é um terço. Vai que eu erro, né? Eu passo vergonha. Tem que ser um terço. Então não precisa fazer conta. Na hora você vai medir e vai ver se passa um pouco. Mais do que isso, pode trazer um olhar de mais pesado, mais sujo muitas vezes, que é o que eles falam, né, na parte do visagismo. Pode dar o efeito contrário. Se quer parecer bonito, vai parecer com um olhar pesado. O que tem gente que combina, né? Mas tudo tem aquilo. Se combina, qual é a ocasião. Mas nesse caso, de acordo com a personalidade dela, eu faria dessa forma. Vamos dizer que essa minha mãe, minha cliente de hoje, vai para uma festa e ela é uma pessoa discreta, ela quer que apareça um pouco, eu vou fazer um volume russo de tamanho pequeno nela para não ficar evidente pelo olho dela ser muito pequeno também. Então vamos lá, a cliente, depois eu mostro aqui para vocês. Volume russo, tamanho pequeno. Essa é a segunda parte, tá bom? Da personalização aí. Isso tudo que eu falei agora envolve característica e envolve também a personalidade dela. Por isso, gente, que não tem erro. Toda vez que você vai fazer um mapping e você né, e você personaliza dessa forma, de acordo com shape, personalidade e outras coisas que eu vou falar aqui ainda, não tem como dar errado. A cliente sempre vai, assim, 98% das vezes, elas vão ser satisfeitas. Terceiro pilar para fazer essa personalização. Fazer análise de correção.
Se ela tem a pálpebra caída, olhos profundos, decrescentes, desalinhados, eu vou mostrar aqui o exemplo do meu. Eu tenho um olho mais aberto do que o outro. Eu tenho o olho desalinhado, tá vendo? Então, quando a gente faz a correção, eu não fiz a correção, eu passei o mapping sem correção. Só que quando eu voltar, eu vou até falar pra fazer deixar um pouquinho maior desse lado. Eu pensei que fosse dar certo, mas agora eu tô vendo que o meu olho ficou um pouquinho caído. Porque ele já é caído, entendeu? E o que eu vou fazer da próxima vez? Vou falar pra colocar o tamanho 10 aqui e o 11 aqui, porque vai abrir mais esse olho, sabe? Com esse shape mesmo. Dá essa abertura no olhar. Tá bom? E se a pessoa tem os olhos decrescentes, caidinhos aqui? Não posso fazer um shape de gatinho nela, porque senão vai ficar mais caidinho ainda. E se a pessoa tem os olhos já protuberantes, né? Aqueles olhos grandes ou arredondados, eu já não vou fazer o shape de boneca, porque ele já vai dar aquela abertura e a pessoa vai ficar assim igual uma coruja, com o olho bem grandão, bem aberto, assim, dá essa impressão. Então a gente tem que fazer essa análise de correção também. Gente, parece que é muita coisa que você vai fazer. Nossa, agora eu vou ter que fazer tudo isso antes de começar? Pelo amor de Deus, né? Não, gente, isso aqui a gente faz rapidinho. É porque na hora de explicar a gente acaba demorando. A gente quer explicar detalhe por detalhe. Mas na hora de fazer, é bem rapidinho. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho aqui pra vocês na foto. Vou até virar a câmera no final pra vocês conseguirem ver. Olhos fundos, pálpebra caída. Quem tem a pálpebra caída, o ideal é que você não use uma curvatura D. Eu vou fazer assim para não ficar colocando a mão. O ideal é que você use a curvatura D. Não use a curvatura D, pelo amor de Deus. Porque senão vai ficar batendo aqui na pálpebra da pessoa. Pálpebra caída, pálpebra gordinha. A minha é gordinha, não é caída ainda, mas acredito que com a idade vai caindo mais, porque eu já tenho isso daqui, né, mais caído por cima do olho. Mas a pálpebra caída, curvatura C, para não ficar batendo aqui em cima, senão fica aquele olho estranho. Acredito que se vocês já fizeram extensão de cílios em uma pessoa que tem a pálpebra caída, vocês já perceberam que ficou estranho usando a curvatura D. Se vocês viram, vocês não sabem por quê, é por conta disso. Vocês têm que usar a curvatura C. Dá aquela alongada e cobre, né, a pálpebra aqui também. Geralmente as pessoas acham que para cobrir, ela tem que usar a curvatura D, que a curvatura D vai cobrir, né, porque dá essa cobertura aqui em cima. Mas não, gente, a C também dá essa cobertura e não deixa encostar na pálpebra da cliente. Principalmente clientes que têm mais idade, idosas. É difícil, gente, mas tem. Ou então novas também que têm a pálpebra caída. Vocês vão usar sempre a curvatura C. Coloquei pálpebra caída, olhos fundos. Olhos fundos, eu percebi com o tempo que o ideal é colocar cílios com tamanhos maiores. Não importa se é curvatura D, se é curvatura C, você vai decidir, mas sempre maiores, porque se você coloca um cílio muito pequenininho, quase não vai ficar aparente. Se é um cílio mais oriental, um olho oriental, o ideal é que você coloque um tamanho maior desde o início. Gente, eu fiquei muito confusa que uma vez assisti uma aula de uma oriental falando isso, mas é real. É exatamente isso. Você tem que colocar um tamanho maior porque elas têm, ó, essa parte aqui do olho cobrindo os cílios. Então, se você coloca um cílio muito pequenininho ali, ele não vai aparecer. Então, o shape já tem que começar maiorzinho desde o início, para conseguir dar essa diferença. E não alongar aqui, né? A não sei que a pessoa queira, porque a vontade que predomina é o da cliente. Você dá as suas orientações, mas se a cliente falar, olha, faz isso que eu quero isso, a gente vai fazer, desde que não faça mal à saúde ocular dela. Porque, assim, na maioria das vezes o que vai acontecer é que ela vai voltar e vai pedir para você fazer do jeito que você queria. Mas o que prevalece mesmo é a vontade da cliente sempre. Bom dia, bom dia. Aya. Então é isso. A gente vai ver as correções que a gente vai fazer para poder fazer as marcações. E o 5 pilar é desenhar as camadas, ó, desenhar as camadas que você vai fazer
Se você for fazer cílio em camada, eu recomendo fazer cílio em camada. Eu já tirei muita aluna minha do sufoco porque não fazia cílio em camada. No começo vai ser difícil, mas depois vai ser uma agilidade na sua vida que você nem imagina. Se você não faz cílio em camada ainda, faça, porque com certeza você vai se adaptar e vai ver que é muito melhor. Geralmente, cada camada do cílio leva 1 hora. Se você fica mais ágil com o tempo, com a experiência, vai ficar menos de 1 hora, sabe? Em menos de 1 hora você vai fazer a primeira camada. A primeira camada é a extensão de cílios express, né, que falam, que só preenche a primeira. Mas você pode preencher a segunda e a terceira. Geralmente, quem está começando faz as 3 camadas em 3 horas. Mas com o tempo você vai diminuindo isso. E a primeira coisa que você tem que desenhar ali no pad são as camadas. Desenhar não, você vai desenhar, vai fazer o mapping, as marcações e os numerozinhos que você vai colocar. Por exemplo, a primeira camada você vai fazer o ponto alto de boneca, vai ser 12. Vou usar o tamanho 12 no ponto alto. E aí você vai descendo, 12, 11, 10, 9, 8. E sempre começar pequenininho aqui no canto. Sempre, gente. Se sua caixinha de cílios tiver o tamanho 7, 6, 5, você vai usar. Se tiver o tamanho 8, o menor, você vai usar o menor tamanho 8. Todos são usados. Se você quer trazer um cílio, uma extensão para sua cliente profissional, sempre começar aqui no cantinho com tamanho menor. E aqui, não necessariamente aqui vai ser um tamanho menor, a não ser que você queira dar a evidência para o ponto alto, né, do seu shape, do seu mapping. Então, se é um shape de boneca, o mapping vai vir evidenciando essa parte. Então, começar pequenininho, quanto menor vocês começam, maior vai ser a evidência do ponto alto. Então, vamos lá, 12, 11, 10, 9, 8, 7, até aqui. Até aqui não precisa chegar no 7, a não ser que vocês queiram. Mas quanto menorzinho for o cílio também do cantinho aqui, mais evidência, mais abertura vai dar para o seu mapping, né? Então, é isso. Vocês vão fazer esse desenho, que eu vou fazer daqui a pouquinho na minha mãe, vocês vão entender melhor. Nesse 5 pilar, outra coisa que vocês têm que desenhar é o tipo de fio. Se você vai, para fazer aquela foto instagramável também, fica lindo. Um dia façam isso para postar que as pessoas vão ficar assim, meu Deus, o que é que essa pessoa fez? É um cálculo matemático? Então, as camadas, aí você coloca, voltando na camada que eu esqueci de concluir uma coisa. Se você escolheu o 12 na primeira camada, o ideal é que na camada de cima você coloque um 11 no ponto alto. E na outra camada seja o 10, isso se chama top line. Ou então você pode colocar em todas as camadas o mesmo tamanho. Mas se vocês quiserem trazer aquele topozinho perfeito, vocês vão, na transição de camada, vocês fazem transição de tamanho também, beleza? Espero que vocês estejam anotando, hein? Tô brincando, vai ficar salvo aqui, vocês vão conseguir rever depois. Vocês vão desenhar os tipos de fio, que é o que eu tinha falado já. Se eu vou fazer um volume brasileiro, vai ser o fio Y. Se for o volume egípcio, vai ser o fio W. Oi, linda, bom dia. Caroline, bom dia. Obrigada pelos coraçõezinhos. Se for o clássico, qual a curvatura não? Se for o clássico, qual a espessura que vai usar? Se é o 0,5, se é o 0,12, 0,15, 0,20, 0,25. E é isso que vocês vão fazer. Vocês vão sempre estar anotando tudo isso pra ficar... Depois que o cliente vê, você vai falar, olha só o que eu fiz aqui nos seus olhos. Ela vai ficar assim, meu Deus, isso que é profissional. Você vai conquistando dessa forma. E quando você conquista assim, gente, dificilmente ela vai em outro lugar. E se ela vai em outro lugar, ela volta pra você. Porque ela vai ver o quanto você é profissional, o quanto cuidado você tem na hora de fazer os cílios dela e dá toda a diferença. Ai, gente, falo rápido, peraí. Desenhou, fez a numeração das camadas, fez os tipos de fio, vocês vão fazer o desenho da curvatura no pad. Até para vocês não se perderem também. Vamos lá que
tal ponto aqui, do final até o meio, você vai fazer a curvatura D. E do meio para cá, você vai fazer a curvatura CC, que é a transição de curvatura. Você desenha isso também. Naquela linha toda que está desenhada, você coloca o D, coloca o CC. Certo? Para ficar aquela coisa linda. E a densidade também vocês podem anotar no pad. Vai parecer que vocês são matemáticos de extensão de cílios. Quase isso, né? Mas aí a densidade. Para quem não sabe o que é densidade é a passagem de luz que passa ali pelos seus cílios. Por exemplo, o volume russo. O volume russo, ele tem 2D, que são 2 fios, 3D, que são 3 fios, 4D, que são 4 fios. E eu ficava assim, gente, mas por que 4D não se escreve 4F? 4 fios é 4F, né? Mas não, D é de densidade. Eu aprendi isso quando eu estudei densidade. E aí, por isso estou passando aqui para vocês. Então, o 4D é a densidade porque ele já vai ficar aquele volume mais fechado, com menos passagem de luz. 5D, menos passagem de luz ainda. 10D, que é do megavolume, menos passagem de luz ainda. Então é isso. Isso que significa a densidade. E se eu for fazer a densidade querendo dar o destaque para o gatinho? Eu vou começar com um volume russo de, deixa eu ver, 3D. Quando chega aqui no... Não, vou fazer só em 2, assim, para vocês conseguirem entender melhor. Vou fazer aqui um volume russo de 4D e depois eu passo para 5D. Então, a densidade vai ser maior na parte que você aumentar os Ds, aumentar os fios. Que vai passar menos luz, vai ficar aquela mais preenchidinha, tá bom? Conseguiram entender o que é densidade? Então, vocês vão marcar a densidade. Como que faz a marcação da densidade? Se for o clássico, eu quero fazer uma transição de densidade com clássico. Vou fazer daqui até a metade do olho. Eu falei do volume, né? Agora falando do clássico. Daqui até a metade do olho, do canto interno até a metade. Eu vou fazer com fio 0,15. E para evidenciar o meu gatinho, eu vou continuar com 0,20. Então, vai ter menos passagem de luz, porque o fio é mais grosso. Então, a densidade vai ficar aqui no 0,20. E vai dar aquele gateado mais evidente ainda. Então, tudo isso vocês podem anotar no pad, que vai ficar lindo e super profissional. Além da cliente amar, ela vai ver que você é profissional. E, além de tudo, né, gente, a gente tem que fazer as nossas fotinhas para postar. Porque tem que mostrar que você sabe, tem que mostrar o seu trabalho. Porque outras pessoas podem ser suas futuras clientes, futuras alunas, ou simplesmente que estão ali vendo e aprendendo com você, falando, se inspirando em você. Tá bom? Então, vamos lá. Esse pilar 5 foi desenhar as camadas, desenhar os tipos de fio, curvatura e densidade. E é isso tudo que eu vou mostrar agora para vocês na fotinha aqui da minha mãe. Ai, gente, eu tô engraçada assim, fotinha da minha mãe. Resumindo, o que a gente viu? 1. Perceber o shape ideal de acordo com as características faciais da cliente. 2. Perceber a personalidade da cliente e o objetivo de pôr os cílios. Qual o objetivo dela? Para que ela vai querer pôr os cílios? 3. Fazer análise de correção, pálpebra caída, olhos profundos, olhos decrescentes, desalinhados. Fazer essa correção. 4. Desenhar a marcação com as numerações. E 5. Desenhar as camadas, desenhar os tipos de fio, curvatura e densidade. Isso tudo são os pilares para você conseguir fazer um mapping perfeito. Certo? Ai, Lana, obrigada, minha aluna maravilhosa. Então, vou virar aqui a câmera para fazer aqui junto com vocês agora. Não adianta só falar, tem que mostrar na prática também. Eu costumo falar assim, eu falo e eu provo. Agora vocês vão amar. Vou virar aqui a câmera. Eu vou estar segurando a câmera, então vai ficar diferente aqui. Talvez balance um pouquinho. Mas o importante é o conteúdo e vocês entenderem, tá bom? Gente, tô muito princesa. Ó, manguinha bufante, colarzinho. Deixa eu mudar aqui a câmera. Então, eu decidi... A gente tem umas coisinhas aqui na maca, mas tá ok. Eu decidi que eu vou fazer aqui nos olhos da cliente
E a primeira coisa que eu vou fazer é a medição. Eu medi aqui naquela hora com vocês, deixa eu ver quanto. Deixar o celular paradinho assim. Tá aqui, ó. 1,8. E aqui a mesma coisa. Então ela tem aqui 1,8. 1,8. E eu vou ver se ela tem os olhos afastados ou padrões ou separados para saber o que eu vou fazer aqui. Qual vai ser o shape? Se vai ser gatinho, se vai ser esquilo, o que vai ser? E ela tem aqui os olhos bem separados. Então ela tem 2,1. 2,1? Peraí. Não, acho que um pouquinho mais. Não, é 2,5. 2,5 aqui entre os olhos. Isso quer dizer que ela tem os olhos afastados. E se ela tem os olhos afastados, quando eu fizer o mapping, se eu fizer um gatinho, os olhos dela vai dar a impressão de estar mais separado ainda. O que eu poderia fazer? Se isso incomodar muito ela, posso fazer um shape de correção, que vai ser o gatinho invertido, que eu vou colocar o ponto alto aqui. Ou então, eu vou fazer só o de abertura mesmo, que seria o ideal aqui pra mim. Eu não juntaria. A não ser que incomodasse muito mesmo a cliente isso. Mas coloquei aqui, ela tem 1,8, 2,5, 1,8. Então, entre os olhos dela, ó, a distância aqui entre os olhos é maior do que a distância do tamanho do olho. Olhos separados, ok? Se tivesse os olhos grandes, compridos, né? E aqui, por exemplo, deixa eu ver, 3 aqui e 2 aqui. 3 do tamanho dos olhos e 2 aqui. Isso quer dizer que os olhos dela seriam juntos. O que eu faria? Eu dava mais uma gateada assim nos olhos. Ah, Brenda, mas ela tem os olhos juntos, mas são caídos, né? Como que eu vou fazer o gatinho? Já não daria pra fazer o gatinho. E aí poderia fazer um raposa, que o raposa dá pra fazer em quase tudo. Faria o shapezinho de raposa nela. Só pra vocês conseguirem entender aqui o raciocínio. A medida para saber que não é afastado é a H Campus Studio. Bom dia, qual a medida para saber que não é afastado? Ó, para você saber que não é afastado, o tamanho aqui dos olhos tem que ter a mesma medida entre os olhos. Tá vendo? E aí você saberia que não é afastado. E aí você faria outros tipos de correções. Por exemplo, do olho dela ser decrescente ou não. Isso daqui já não influenciaria no shape. Seriam outras coisas que influenciariam. Mas o olho dela aqui é bem afastado e bem pequenininho. Por isso também... Conseguiu entender? Deu para entender certinho aí? Se deu, me fala aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu tinha colocado aqui cat, mas eu vou fazer o boneca. Vamos lá, vou fazer o boneca nela. Shape de boneca. Para dar abertura no olhar, porque além de ser separado, se eu colocar um gatinho vai ficar mais separado ainda, eu preciso dar uma abertura desse olhar mais pequenininho, né? Preciso dar uma abertura aqui. E nada melhor do que um shape de boneca para isso. Então, seria o ideal. Aqui, eu vou fazer um volume russo, porque a minha cliente, ela quer ir para uma festa, mas ela é discreta. E já que ela quer ir para uma festa e é discreta, eu não vou fazer um mega volume. Eu vou fazer um volume russo padrão de... Começando com 3D, só um exemplo. 3 de densidade. Vou fazer um volume russo com tamanho pequenininho, porque, segundo os visagistas, que eu super concordo, o cílio não pode ser tão grande, né? Quando a pessoa tem o olho pequenininho. E eu vou usar um tamanho pequeno aqui, que eu coloquei, tamanho P. Como vocês conseguiram ver. Então, vamos para as marcações. H Campus Studio, sim, consegui. Obrigada, de nada. Que bom que você conseguiu entender certinho. Então, aqui o que eu coloquei, desenhar as camadas. Se eu for fazer o shape aqui de boneca, eu vou fazer aqui um mapping padrão, tá bom? Sem marcação de íris nem nada disso. Que a pessoa só marca as extremidades. E aí, sim, eu vou fazer
Ó, vou marcar aqui no meio. E sempre marcando os meios. Esse é o mais facilzinho para vocês começarem, tá? Só para vocês conseguirem entender certinho. Marquei os meios aqui, marquei as pontas, o meio e fui marcando os meios. E já que vai ser de boneca, o ponto alto vai ser esse aqui. Tá vendo? E pra cá eu vou descendo. Eu vou marcando os meios e vou descendo. Vou colocar aqui um tamanho bem pequenininho para ela. Vou colocar aqui o 11. Então, o 11 vai pegar até aqui. Tamanho 11. Tamanho 11. Vou descendo. Aqui eu já venho com 10. E aqui eu já venho com 9. No cantinho aqui. E vou fazendo isso aqui também, ó. Marco o meio de novo. 11. Aí aqui eu já coloco 10. Marco mais 2 aqui, ó. Só pra não dar o degrau, pra não passar, tipo, de 10 para 8, que não pode dar esse degrau. Tem que sair descendo certinho. Nem que seja 2 fios, mas vocês têm que fazer certinho. 10, 9 e 8. Essa seria a marcação do mapping dos tamanhos. Se eu fosse fazer aqui um top line, que seria a transição da numeração de acordo com as camadas. Eu vou fazer aqui, digamos que ela tem 3 camadas. 3 camadas nos olhos dela. Eu vou fazer aqui, ó. Descendo. Ao invés de 9, vai ser 8 na segunda camada. 10 vai ser 9. Que é 11 vai ser 10. Que é 10 vai ser 9. Que é 9 vai ser 8. Que é 8 vai ser 8. Mais ainda, aqui vai continuar 8, porque o menor tamanho aqui seria o 8. Aqui já seria 8 também. O do 10 seria 9. O do 9, 8. 8 e 8. Então, essa daqui seria eu preenchendo todas as camadas, que é o que eu indico, fazer cílios em camadas, gente. É muito mais rápido. E aí o isolamento é perfeito quando se faz cílios em camada. Você não perde tempo fazendo isolamento não perde tanto tempo fazendo isolamento. Gente, meu cabelo tá no fone, deve estar fazendo barulho aí. Certo? Então, já fizemos aqui a marcação das camadas. Qual é o próximo passo? Desenhar o tipo de fio. Qual fio eu vou usar aqui? Eu vou usar fio de clássico mesmo. Fazer os volumes, né? Que eu falei que eu ia fazer volume russo, então vou fazer volume. Vamos fazer o fio de volume russo. Que vai ser 0,7. Certo? Já marquei aqui. Fazer o fio de volume russo, que vai ser 0,7. Deixa eu ver se outra caneta tá funcionando aqui, porque eu gosto de fazer tudo coloridinho. Tá. E o meu volume russo vai ter a transição de curvatura, porque eu quero dar densidade aqui na parte do boneca. Na verdade, nem é tudo isso. É aqui até aqui. E aí, o que eu faço no meu pad? Eu coloco aqui quais vão ser as transições, né? Aqui, eu vou usar... Não vou fazer um volume russo muito denso, então vou fazer um 3D aqui. 3D aqui. E 4D na parte que eu quero dar destaque, que é nessa parte aqui. Breno, se fosse o clássico, se fosse fazer um clássico, eu colocaria aqui 0,12, já que ela é uma cliente mais discreta, eu colocaria 0,12. Colocaria 0,15 nessa parte e terminaria com 0,12. Nunca pular de 0,12 para 0,20, 0,12 para 0,25. Não, gente. Tudo que você fazer transição, você tem que seguir a linha contínua. Você não pode pular, fazer escada nem nada disso. Tá bom? Então, 4D, aqui porque seria um volume, né? 4D. Só para vocês entenderem melhor, por isso que eu coloquei o volume russo. Qual a curvatura que eu ia usar aqui? Os olhos dela têm a pálpebra caidinha, né? Vocês percebem que a pálpebra é caída aqui. Então, eu faria a curvatura C. Faria a curvatura C. Talvez uma transiçãozinha de curvatura. De repente, aqui eu colocaria C
e a parte aqui do 4D colocaria um CC para dar mais uma abertura, sabe? Não faria do C pro D, não. Do C pro CC. Conseguiram entender? Olha só, gente, isso aqui vira um cálculo matemático. Depois que você mostra isso aqui para cliente de vocês, eles vão falar, gente, o que é isso? Essa mulher é expert demais. E é uma coisa simples, sabe? Que você pode fazer. Pode pedir foto antes para cliente, para vocês fazerem isso depois, quando ela chegar, ela já tá com tudo prontinho. Ou pode mostrar depois também, fazer na hora rapidinha. Como eu tô ensinando, demora, mas quando a gente vai fazer isso no pad, é rápido. Imagina você postar uma foto dessa no seu feed, que coisa linda. Então é isso, gente. Conseguiram entender? Ficou alguma dúvida? Vou virar a câmera aqui. Ai, peraí que eu coloquei sem querer um filtro. Se tiver alguma pergunta, pode colocar aí também. Mas esses são os pilares. E olha só como ficou. Vou mostrar agora aqui inteiro pra vocês. Olha esse mapping. Ai, que bom que conseguiu entender. De nada. Se quiser tirar um print aqui pra não esquecer, ó. Tira o print e me marca no seu story. Coraçãozinho. A gente ama, tá? Quando as pessoas fazem isso. E as pessoas veem que você tá estudando também, sabe? Então isso é super legal. Ó, tira um printzinho aqui. Para conseguir reproduzir depois, ver, esse D é de densidade, esse CC é de curvatura. E aí você vai treinando também na sua casa. O ideal é treinar em casa para depois passar para cliente. Você tá ali em casa, a gente tem várias prioridades. A gente quer arrumar casa, a gente quer fazer comida, a gente quer estudar, quer não sei o quê. E a gente esquece de praticar. Mas a prática, até para quem já é acostumado, é essencial. Tá bom? Mas é isso. Esses foram os pilares incríveis, porque eu tenho certeza que dessa forma as suas clientes vão ficar super satisfeitas, vão sempre sair com um olhar lindo, que combine com elas, principalmente, né? Igual eu falei, sempre as clientes saem daqui com o olhar que elas queriam, sabe? Elas ficam surpresas, porque não é todo lugar que trabalham dessa forma. 5 pilarzinhos para vocês conseguirem fazer o mapping perfeito. Espero que tenham gostado e eu volto depois com outros conteúdos. Eu não sei se vai vir com visagismo, com capping, mas depois vocês vão comentando lá nas minhas coisas ou na caixinha de perguntas, que o que mais tiverem dúvidas eu vou trazendo pra live. Toda semana vai ter aqui Café das Mastras, tá bom? Um beijo. Toda terça-feira eu tô aqui com vocês às 10 horas da manhã. Tchau, gente!